O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, com mais de 40 anos no segmento da educação e ensino, apresenta o Fórum Virtual da Educação, apresentando como tema central perspectivas da educação nacional, as tendências decorrentes dos resultados das eleições. Evento apresentado será composto por blocos e apresentações distintas com subtemas que serão desenvolvidos por profissionais renomados em sua área de atuação. Nesse primeiro bloco, apresentamos o tema Resultado das eleições e reflexos do governo federal e nos governos estaduais, apresentados pelo professor José Raimundo Martins Romeu, ex-reitor da Universidade Federal Fluminense, ex-presidente do Clube, Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras, ex-secretário de Ciências e Tecnologia da Prefeitura Municipal da cidade de Niterói, membro da Sociedade Brasileira de Física, em São Paulo, da Academia Brasileira de Educação e professor emérito da Universidade Federal Fluminense, pró-reitor de Assuntos Internacionais da Universidade Cândido Mendes. O IPAE, mais uma vez, cumprindo o seu papel relevante na discussão da educação em nosso país, me convida para fazer algumas considerações sobre o próximo governo. O governo que agora se inicia, mas ainda é o próximo, embora seja fruto de uma eleição que reelegeu a presidente atual. Não é? Eu faria antes de fazer uma futurologia, quais são as expectativas, eu preferiria fazer uma análise dos anos de governo anteriores a partir da eleição do presidente Lula, né? Que ficou 8 anos no governo federal, depois mais 4 anos da candidata do mesmo partido, a Dilma Rousseff, e agora novamente Dilma reeleita. Bem, em termos de educação, salvo um pequeno período, logo no início do governo Lula, quando foi ministro da Educação Cristóvão Buarque, professor, ex-reitor, um homem de cultura. Fora esse pequeno, um tempo muito breve, os outros ministros da Educação foram pessoas os convidados foram pessoas com experiência política, com experiência de gestão pública, mas nenhum deles com experiência real na questão da educação, no campo educação. Então, depois de Cristóvão acho que nem sequer ficou um ano no Ministério, foi para o Ministério Tasso Genro, um homem de qualidade, administrador público, político, mas sem uma passagem pelos campos da educação, quer dizer, a não ser ter estudado numa universidade, ter estudado numa escola, mas ser uma militância nos problemas educacionais. Depois, ele foi sucedido por Fernando Haddad, também, que tem. Fernando tem até um doutorado, tem um doutorado na USP, mas evidentemente que o fato de ter um doutorado não significa que a pessoa tenha trabalhado diretamente na educação. E Fernando Haddad depois foi substituído, já no governo Dilma, por Aloysio Mercadante, um economista de qualidade, um político, gestor público, mas também sem um envolvimento maior com a educação. E agora, ainda, o ministro é Paim, que era o secretário-geral do Ministério, então, do Mercadante, sucedeu o Mercadante. Então, é uma sucessão de ministros, isso aí por 11 anos, de ministros sem um envolvimento maior com a questão da educação. Eu penso que isso não foi bom. Não foi bom em um certo sentido. Por que não foi bom? Porque como essas pessoas não eram
conhecedoras profundas da área da educação, não procuraram inovações no sentido mais amplo, no sentido pedagógico, no sentido de que realmente a educação pudesse desenvolver mais. Foi positivo do ponto de vista material. E do ponto de vista material, porque eram pessoas, bons gestores, os juízes eram bons gestores e pessoas muito ligadas ao presidente. Com isso se conseguiu uma ampliação dos recursos para a educação, principalmente para a educação superior. E foi criado o programa Reúne, de reavivar um programa para fazer com que as universidades públicas federais tivessem um crescimento. Mas, aliás, o programa era a recuperação das universidades, né, públicas. Mas acontece que essa recuperação foi feita principalmente na lógica das empreiteiras, ou seja, foram obras. Eu não digo que essas obras que essas construções que foram feitas, né, os campi universitários se transformaram em canteiros de obra. Não digo que essas obras fossem desnecessárias, ou que não tenha sido bom que elas tivessem feito. Mas eu penso que a quantidade de recursos inédita na história da Universidade Brasileira. Nunca tanto recurso foi colocado para a Universidade Pública Federal Brasileira. Eu penso que se esse recurso tivesse sido usado para obras, mas também e principalmente para a melhoria da qualidade, com novos programas pedagógicos, com inovações, inclusive com modernizações, sobretudo, e principalmente dos laboratórios, eu acho que o resultado teria sido bem melhor do que o resultado alcançado. É inegável que houve uma aplicação muito grande de recursos no sistema universitário, através do programa Reúne, e esses recursos, como eu disse, foram usados principalmente para obras físicas, para a construção de novos prédios. Realmente foi importante para o sistema universitário federal. Mas essa aplicação, esse investimento maciço, deveria ter sido acompanhado, inclusive, de um grande aumento do número de estudantes. O que aconteceu, mas não na proporção em que se podia esperar. Realmente o número de matrículas nas universidades federais cresceu, mas ainda continuamos em nosso país com uma situação em que o número de alunos na rede particular é muito maior do que o número de alunos na rede pública, né? Isso é na contramão dos países mais desenvolvidos, onde existe o sistema particular, onde o ensino, a educação superior é considerada e é muito boa. Nesses países, o número de alunos de rede pública, das universidades estatais, é maior do que, muito maior do que o número de alunos na rede privada. Aqui acontece ao contrário. Houve um aumento, mas se nós considerarmos o aumento que já aconteceu no passado, sem aplicação de recursos extras, sem recursos adicionais, sem recursos específicos, eu acho que nesse sentido o Reúne não foi aquilo que deveria ser. Quer dizer, não conseguiu ampliar substancialmente, ampliou, mas não como deveria o número de alunos nas universidades federais. E também, dentro do Reúne, não se destaca um programa de análise da situação da universidade, do perfil da universidade, das finalidades, da verificação das finalidades da universidade, a ampliação da pesquisa na universidade, a maior qualificação da pesquisa, enfim, na realidade, o grande investimento acabou ficando na área física, na ampliação das instalações, o que foi bom, mas me parece que não é eficiente. O novo período presidencial, apesar da presidente ser a mesma,
nesse momento, revelam-se alguns novos ministros que estão alterando um pouquinho o perfil dos ministros do governo anterior. Então, nesse sentido, eu, por exemplo, considero e espero que seria muito bom que a presidente convocasse para o Ministério da Educação alguma pessoa com passado dedicado à educação, com experiência forte na educação, com raízes profundas no setor da educação. E, olha, existem muitas pessoas nesse país com esse perfil, pessoas capazes, pessoas que já se revelaram bons administradores e que, inclusive, do ponto de vista ideológico, comungam com a presidente, alguns até filiados ao partido do governo, o partido que continua sendo o partido do governo, o partido da presidente. Então, eu penso que, para o futuro próximo, não para o futuro muito remoto, seria interessante que o Ministério da Educação voltasse a ser entregue a pessoas do ramo, pessoas que compreendem, que entendem, que têm vivência na área da educação. É muito importante também uma integração muito forte entre os Ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Saúde. Claro que os ministérios devem estar todos integrados dentro de um programa de governo, mas esses três ministérios são fundamentais. Porque, por exemplo, a formação de médico é algo crítico, né? O país andou importando médicos estrangeiros para suprir necessidades. E a formação dos novos médicos depende do Ministério da Educação, mas também do Ministério da Saúde. A questão da pesquisa, a questão da inovação, a questão de serem obtidas patentes a partir do trabalho universitário, tudo isso realmente requer uma união muito grande entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, seria muito interessante que as pessoas dos dois ministérios, ministros, estivessem afinados até que tivessem experiências de um trabalho comum, uma cooperação comum nos anos anteriores, no passado. Né? Então, eu vejo aí com muita expectativa, né, uma expectativa muito grande, um novo perfil, sobretudo para o ministro que vai ocupar o Ministério da Educação. A experiência passada mostrou que bons gestores políticos conseguiram proezas, fatos absolutamente inéditos, como um aumento imenso dos recursos para a educação, principalmente para a educação superior. Mas por não serem pessoas comprometidas com a educação, por serem pessoas com experiência na área, nesses anos não se tem assim uma ideia muito nítida de novos programas que tenham inovado em termos da educação em nosso país. Na educação média, básica, a grande discussão foi o Enem, mas o Enem é um exame que pode ser feito até por uma empresa que tenha qualificação para isso, né? Mas em termos de inovação, de conteúdos, de uma revolução completa, nós não tivemos nenhum programa a ser assinalado nos setores da educação básica, média e na educação superior. E eu atribuo ao perfil dos ministros que ocuparam o Ministério da Educação nesses períodos, os dois governos do presidente Lula e o primeiro governo da presidente Dilma. E espero, né, com muita vontade de ver um ministro da Educação que realmente seja uma pessoa com passado vivido, vivenciado no setor da educação e comprometido, sobretudo, com essa ideia de que sem a educação plena, viva, eficaz, nós não teremos um futuro para esse país. Professor, vou aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta. A gente, acho que corrobora um pouco com o que o senhor falou,
o Plano Nacional de Educação, a exigência do aumento do investimento do PIB na educação. Então, o senhor acha que a gente precisa de educadores sabendo gastar esse dinheiro que está sendo aplicado na educação? Eu considero que isso é fundamental. Quer dizer, porque houve um aporte de recursos como nunca nos governos passados, nos dois governos do presidente Lula e no primeiro governo da presidente Dilma. Mas, veja bem, não houve com isso uma mudança clara no perfil da educação nacional, de modo que realmente a gente possa identificar, não, agora a educação é eficaz, agora a educação está atendendo aos seus objetivos, né? Eles foram competentes para alocar recursos, mas para que esses recursos sejam bem utilizados, eles precisam ser direcionados por pessoas que têm uma vivência no campo da educação, né? Por exemplo, você não faz pesquisa sem laboratórios, pesquisa experimental, sem laboratórios bem equipados. Você não faz pesquisa improvisando instrumentos. Você precisa dos equipamentos, mas se você não tiver pessoas capazes de desenvolver a pesquisa, essa pesquisa será uma pesquisa realmente inócua, né? Uma pesquisa que não vai chegar a nenhum resultado. Quer dizer, se não houver uma liderança de pesquisa que visualize um caminho, visualize um objetivo, dificilmente nós teremos um sucesso nessa pesquisa por melhores equipamentos, por melhores que estejam, por melhor que estejam equipados os laboratórios. Então, eu penso que os recursos são fundamentais, é necessário, há que se louvar nesses 12 anos a quantidade de recursos que foi colocada na educação, mas é preciso que se oriente a aplicação desses recursos para que realmente ele possa transformar a educação no pilar que pode construir, no qual deve se assentar uma sociedade brasileira justa.